sempre me preconizei a trazer informações de qualidade, com análises muito aprofundadas, independente de qual for essa informação, de que lado for. Sempre vou trazer de forma aqui clara e com aquilo que eu acredito que ela esteja realmente envolvida, e eu vou trazer a minha análise do meu ponto de vista para essas questões, para esses assuntos. Neste caso de hoje, deste vídeo, é a ligação obscura entre o Dr. Fauci, ou melhor, Dr. Fauci ou Fauci, e a CIA, que estão envolvidos no caso, na investigação da origem da pandemia, tá? Então, essa ligação que eu vou trazer aqui de uma forma muito mais clara, de uma forma analítica, é questão que envolve o ex-conselheiro de saúde da Casa Branca, o virologista e praticamente a cabeça sobre imunologia nos Estados Unidos, Anthony Fauci, e a CIA, Agência Central de Inteligência. Esse envolvimento, essa relação obscura entre essas duas figuras que podem ou não trazer no futuro condições da gente entender de forma clara a origem, o que aconteceu para o aparecimento desta pandemia. Então vejam só, Fauci era uma autoridade na administração tanto de Trump quanto de Biden. Ele pegou ali o começo da administração de Biden. E qual o problema nesta relação com a CIA? Vamos dizer aqui que há duas problemáticas: as informações que podem ter sido omitidas e também informações sobre o vírus, o causador desta pandemia. Mas qual o sentido nisso? É claro que você tem uma autoridade que tem uma relação amistosa com uma agência de inteligência, ela é super plausível de acontecer, é super normal de acontecer, mas não durante uma investigação e uma análise que esteja ali investigando ainda em andamento, em que esse autor, em que esse chefe de saúde da Casa Branca pode também estar nessa investigação e pode também ser um dos responsáveis por esse tipo de vírus que foi vazado. É claro que eu não posso aqui mencionar esse vírus por risco desse vídeo cair ou de sofrer alguma censura pela plataforma, mas o Dr. Fauci também estava envolvido, poderia estar envolvido, é claro, neste meio, nesta relação de vírus, de doença, de pandemia, e também como o carro-chefe na saúde dos Estados Unidos. Então, sabemos desta nuvem preta que o que está pairando, circulando ainda até os dias atuais sobre essa questão da pandemia. Muitas coisas que acontecem, muitas coisas são omitidas. Você não pode falar sobre determinado assunto, sobre determinado medicamento, sobre determinado tipo de técnica que você vai utilizar para tratar doentes, por exemplo, senão você é preso, você é linchado pelos jornais, você é torturado, você é chamado de negacionista, você é chamado de terraplanista e também você é censurado pelas redes sociais, como a gente vem aqui sendo testemunha do que acontece nas plataformas como YouTube, como Facebook, como Instagram, como Twitter, hoje, é claro, a plataforma chamada de X, após ser comprada por Elon Musk. Então, há muitas informações disponíveis hoje que antigamente, é claro, durante esse período, ela foi taxada como negacionista. Até um simples modo de você falar, você já era censurado, tá? Mas também é importante destacar aqui que antes desse boom da pandemia, de surgir lá na China,
que, é claro, foi trazido pela Organização Mundial da Saúde de forma muito lenta, muito ruim, esse atraso absurdo da organização que não serve para nada. Antes mesmo deste boom, imagens de satélites e também informações precisas divulgadas por alguns meios, por alguns artigos de sites do Ocidente, relataram que trabalhadores na China estavam se deslocando de suas periferias para grandes centros industriais na produção de equipamentos médicos. O que isso quer dizer? Quer dizer que havia, é claro, uma malha ferroviária e rodoviária e também de diversas indústrias do setor médico chinês que já estavam se antecipando numa produção absolutamente louca para se preparar para algo terrível que estava para chegar. Então, esses preparativos da transferência de trabalhadores da periferia ali da China, aposto com vocês que vocês nunca ouviram falar sobre o que eu estou dizendo nesse momento, sobre os trabalhadores sendo deslocados, sobre a indústria médica chinesa trabalhando em massa antes do boom da pandemia. Tenho certeza. Então, essas indústrias, toda a logística chinesa, começaram a trabalhar incansavelmente meses antes deste boom, do aparecimento de casos absurdos, de casos nunca antes vistos, de tomografias apresentando imagens de vidro fosco nos pulmões, pessoas doentes contaminando outras, e assim outras morrendo e assim por diante, até que isso surgiu de uma forma como um boom para toda a sociedade mundial, após diversos médicos altamente conceituados no Ocidente também serem contaminados e alguns morrendo, e alguns, ou melhor, terem sofrido diversas efeitos colaterais por conta desta doença, incapacidades. Então houve uma maquinaria de guerra antes dessa pandemia realmente ser reconhecida como uma pandemia. E o que isso quer dizer? Podemos cogitar várias hipóteses aqui, como a China sabia de tudo isso, ou a China, ela provocou tudo isso, ou outros organismos prejudicaram ou influenciaram para que esse vírus fosse libertado de seus laboratórios. Quem foi o responsável por isso? Os Estados Unidos ou a própria China? São casos ainda em discussão e vamos, com essas informações que eu vou trazer aqui, entender melhor a preocupação dessas autoridades americanas e também chinesas em esconder diversas informações. Vocês lembram que durante a pandemia houve aquela corrida incansável da indústria farmacêutica que lucrou demais com isso, inclusive pagou diversas redes sociais para calarem a boca de brasileiros, de americanos, de outras nações que eram contra aqueles remédios que se aplicavam no braço, porque estavam causando alguns efeitos adversos, perigosos, mas não podiam ser falados. Enfim, nessa briga louca de guerra praticamente, para trazer uma cura, a China também iniciou um programa de espionagem em universidades, em laboratórios, dentro dos Estados Unidos, na Europa, para tentar coletar o máximo possível de dados para criar o seu próprio mecanismo de tratamento e, é claro, o seu próprio medicamento. Isso não temos dúvida. Mas aí surgiu um dado importante
através de um bom trabalho de senadores americanos, tanto democratas quanto republicanos, que eles confirmaram casos alegados de financiamento americano no laboratório de virologia de Wuhan, lá na China. É isso mesmo que vocês ouviram. Há muitas ligações ainda não explicadas e nunca também, é claro, vamos saber ao certo o que aconteceu, mas nessa ligação americana com o Instituto de Wuhan, onde o suposto vírus foi vazado. Aí surge o quê? Essa ligação obscura entre Dr. Fauci e a CIA. Então, de acordo com uma investigação de senadores, através de comitês específicos para discussão desses casos, e deputados americanos, Fauci entrou na sede da CIA, provavelmente estava se referindo à Virgínia, sem horário marcado e com registros de entrada e de saída apagados, para participar de uma análise investigativa que estava sendo feita para trazer a teoria do vazamento do vírus. Olha só que extremamente perigosa essa ligação e extremamente falta de ética por parte de Anthony Fauci e também da CIA. Vale lembrar que em fevereiro deste ano, o FBI e o Departamento de Energia divulgaram um relatório investigativo que determinou que o vírus, aquele vírus que causou aquela crise de saúde mundial, foi vazado de um laboratório. É claro que não especificou qual. Poderia ser americano. Por que então essa obsessão de Dr. Fauci e da CIA em armar um relatório, é claro, com uma autoridade que tinha uma particularidade política, como o Dr. Fauci, que estava no governo de Biden, no começo do governo Biden, onde houve esse boom da investigação da CIA, em que a CIA ainda não emitiu nenhum relatório preciso relatando que foi determinado responsável ou foi determinada situação que causou essa pandemia. Então há uma confluência de ideias e uma divergência de interesses nesse momento, onde você vai ter Anthony Fauci e a CIA que deveriam trabalhar de forma imparcial e divisível, não poderiam estarem juntas nesse momento, somente poderiam estar juntas através de um comitê em que ambas as partes estariam inseridas, fazendo perguntas específicas abertas ao público. Poderiam consultar também diversos outros especialistas em virologia americano, que tem muitos realmente extremamente inteligentes, extremamente acadêmicos, uma cátedra de informação, mas procuraram Fauci, Fauci procurou a CIA, porque os registros, os logs foram apagados. E qual a intenção disso tudo? Vou trazer duas informações: investigar a origem ou atrapalhar ou esconder os responsáveis que podem estar na China e nos Estados Unidos. Vou aprofundar ainda mais para trazer dados dados oficiais, que foram divulgados meses atrás, que eu trouxe aqui, que vai mostrar esse interesse dúbio por parte de Fauci em esconder muitas informações. Em 2021, Dr. Fauci foi considerado a maior autoridade em infectologia do mundo, ou melhor, dos Estados Unidos,
E nesse mesmo ano, ele foi colocado no paredão, vejam só, para responder a perguntas importantes e específicas dos senadores americanos. Inclusive, foi questionado sobre a origem do vírus e se conversou com um agente da CIA naquela época, onde a CIA estava iniciando uma investigação analítica e quantitativa sobre os casos, sobre a pandemia. Então as informações surgem à tona novamente. Essa ligação, lá em 2021, que um senador questionou sobre esse agente, é a ligação de Fauci. Fauci tentou sair ali pela tangente, tentou entrar numa rua ali, não deu muita explicação, não deu certo, entrou e foi embora. E aí, novamente, trazemos à tona essa informação em pleno outubro de 2023, 2 anos depois. Então, esse subcomitê, que está incansavelmente tentando descobrir as origens de tudo e os responsáveis, é um comitê de investigação sobre políticas e direitos, que envolve essas questões de saúde e tal, do Senado americano, e que por diversas vezes deputados democratas declararam que esses senadores republicanos que estão liderando esse subcomitê, eles estão gastando dinheiro, estão gastando verba pública para investigar algo que não existe. Olha que absurdo. Se tem uma doença, ela tem sua origem, sem dúvida alguma, e precisa ser investigada, doa a quem doer. Então isso é uma forma do quê? Apagar arquivos, tampar buracos, tentar desqualificar a reputação. Já estamos acostumados com isso. Então esse subcomitê, ele, é claro, quer saber os reais motivos do contato entre Fauci e a CIA. E a CIA, por sua vez, ela vem elaborando uma investigação das causas, das origens e também os responsáveis pelos vírus. E o Comitê do Senado, ele entende, sem dúvida alguma, que o Dr. Fauci, ele buscou influenciar ou interferir de alguma forma na criação das análises da CIA. Seria que, nesse ponto, os senadores poderiam solicitar um mandato de prisão para Fauci por interferências? Não necessariamente, eu ainda não tenho essa informação, se esse subcomitê ele poderia ter essa audácia, esse poder de polícia, tá? Não sei. Acredito que não. Poderia o quê? Encaminhar ao Ministério Público, lá federal, a Justiça Federal Americana, e assim, se ela entender que pode iniciar um mandato mesmo, um mandado de prisão ou não, ou a investigação busca apreensão de eletrônicos e celulares para tentar encontrar mais dados, aí fica aí particularidade de quem tem esse conhecimento. Vocês podem deixar nos comentários, que eu vou ler, vou entender, e quem sabe num próximo vídeo eu posso esclarecer isso de uma forma muito mais elaborada e objetiva para vocês, tá? Realmente eu não sei. Eu acredito que não, tá? Não é como se fosse uma CPI, por exemplo, aqui no Brasil. Mas esse comitê, ele entende sem dúvida alguma que Fauci ele interferiu, tá? E qual foi a resposta da CIA diante de tudo isso, né? Frequentemente discutimos questões com especialistas nas áreas que estamos investigando. Tem aquela proeza, aquela frase, né, que os agentes da CIA sempre divulgam quando são questionados por jornalistas, quando são questionados por entidades públicas. Não podemos negar, mas também não podemos confirmar. Foi exatamente isso que aconteceu, só que de forma mais bonitinha, né? Então,
Aí eu questiono novamente, trazer a vocês pessoas inteligentes, seres pensantes, seres que querem informações de qualidade, querem informações investigativas, querem investigações relevantes aqui nessa plataforma. Consultar Fauci foi ético? Pergunto a vocês. Também pergunto, e até coloco, na verdade, uma entrelinhas aqui, já que Fauci estava atuando em um cargo de confiança como diretor e chefe de assuntos de saúde na Casa Branca, de Trump e também ali a maior parte de Biden, seria correto ele ser consultado, que poderia envolver outros interesses por parte do chefe, por parte do diretor? Deixo para vocês essa pergunta. É claro, para mim, é claro absolutamente que não é o caso ideal. Só se for num comitê aberto ao público, como o subcomitê do Senado está investigando nesse momento. Tem diversas audiências públicas, inclusive o Dr. Fauci, ele sempre é convidado nessas audiências. E para muitos políticos que defendem, é claro, o Dr. Fauci defende essa obscuridade, não se revelar muitas coisas sobre a pandemia, sobre o vírus, a intervenção de Fauci na CIA foi absolutamente correta. Então, podemos dizer aqui que Dr. Fauci, ele foi contra o relatório do FBI, do Departamento de Energia, que mostrou que a origem de tudo isso foi causada por um vazamento em um determinado laboratório que ainda não está sendo especificado qual foi esse laboratório. Será que foi tirado dos Estados Unidos, transportado em um recipiente até a China? Lá na China, esse recipiente foi exposto ao público e assim contaminando diversas outras pessoas? Ou foi o contrário? Veio lá da China e assim foi encaminhando com autoridades. Por quê? Nesse boom dos casos na China, houve uma conferência médica em que diversas entidades de saúde estavam lá na China para acompanhar essa conferência. Será que não foi um momento ideal de inaugurar essa contaminação? Só estou jogando aqui possibilidades e hipóteses, tá? Não estou afirmando nada. Como diz a CIA, não afirmo, também não nego. Mas então por que Fauci manteve esse contato com a CIA e nega que o vírus veio de um laboratório? É uma questão ainda que nos remete dúvidas, nos remete diálogos interrogativos. Ou seria porque o vírus pode ter sido sim vazado de um laboratório chinês, lá de Wuhan, o Instituto de Virologia, que Fauci tentou omitir os dados de financiamento dos Estados Unidos em março deste ano? Vocês sabiam disso? Eu divulguei amplamente lá em nosso site do areamilitaroff.com. Então vejam só. Em 2014, houve um financiamento de 3,7 milhões de dólares no governo de Obama para a EcoHealth Alliance, com sede nos Estados Unidos. Essa EcoHealth, ela recebeu esses 3,7 milhões de dólares e vejam só, através de investigação do Senado americano liderado pelos republicanos. 600 mil dólares da EcoHealth, que foi financiada pelo governo de Obama, foram diretamente para o laboratório de Wuhan. Aí eu questiono, será que esse repasse ele foi diretamente da EcoHealth para o laboratório de Wuhan, ou foi uma determinação direta da Casa Branca
na administração de Obama, diretamente para a China, como ponte ou empresa laranja a EcoHealth. Ou a EcoHealth trabalha para o governo chinês e os Estados Unidos não sabiam desde 2014? Ou até antes? Eu nem vi aqui a fundação dessa empresa, quando que ela foi fundada. Podia ter sido o quê? Ainda 10 anos antes, 2004, ou 2005, ou 2013? Observamos diversas denúncias da própria CIA, do FBI, que levantaram ali empresas laranjas utilizadas pelos chineses dentro dos Estados Unidos para fazer parte da produção de equipamentos para a Marinha, equipamentos para a Força Aérea Americana, e que essas informações estavam sendo coletadas por essas empresas laranjas da China e que os Estados Unidos conseguiram identificar isso. Mas agora, por que não consegue identificar algo que está na cara de todo mundo? Vamos focar. Se tem um leque de milhões de opções, vamos focar em uma por uma, onde, na verdade, o termômetro está mais quente, está demonstrando maior possibilidade de que algo está errado nesse ponto. Aí, é como eu sempre falo, não interessa de onde veio a chuva, sabemos que ela veio de cima. Não importa de onde veio esse dinheiro, para onde foi esse dinheiro. Esse dinheiro foi repassado pela administração Obama. Obama deverá ser responsabilizado em pleno ano de 2023 sobre essa pandemia? Não, é claro que não. Mas os responsáveis por não identificarem este problema, por financiar ou não, por saber que esse vírus foi vazado lá ou não, ou aqui, melhor, nos Estados Unidos ou não, devem ser sim responsabilizados. Então, Fauci, para encerrar aqui, ele declarou que não sabia desta relação financeira da EcoHealth com a empresa, ou melhor, o Instituto de Virologia da China, Wuhan. É claro que há muitas coisas que vieram do passado que podem estar surgindo à tona nesse momento em que a autoridade que está hoje em determinado cargo não tem culpa nenhuma, é claro. Mas a partir do momento que ela tem esse conhecimento, ela deve investigar. Então, por que Fauci não utilizou a sua influência para marcar uma audiência pública, por exemplo, ou documentar toda a sua relação amistosa e reunião com a CIA para pelo menos focar determinadas direções para iniciar uma investigação mais apurada? Então, isso que me deixa realmente com um nó na cabeça e com um pé atrás. Eu não sei se eu posso estar dizendo aqui algo que pode não ser verdadeiro e que no futuro pode se tornar impreciso, tá? Mas uma relação dos Estados Unidos com esse vazamento. Tudo pode ter acontecido. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe o seu like, compartilhem com amigos e até o próximo vídeo aqui no Analytics.